Ainda estamos vivos, perdemos 2 primeiros jogos também nas quartas e na semi. Estamos vivos na competição. E sobre a confusão ali, acho que eu fui para separar. Tanto que depois eu falo com o Dudu, ele fala que foi sem querer, mas acabei tomando um empurrão no rosto. A hora que eu fui ver era ele, né? Mas justamente já vem mal intencionado com nós dois, ficou me ameaçando desde o começo, falando que ia me expulsar. E aí, eu acho que ele teve a oportunidade, ele me expulsou, mas acho que coisa do momento, o jogo quente, acabou acontecendo. Você está falando do juiz e o Felipe Melo, como é que foi durante o jogo? Também vocês chegaram a conversar, se estranharam, ele falou alguma coisa e a gente percebeu no final aqui algum princípio de tumulto nesse corredor. Foi uma consequência dessa confusão durante o jogo? Não, nem falei com ele, não teve nada, não sei se o juiz falou alguma coisa com ele, eu sei que pra mim acabou falando. E na hora que eu tava no meio da confusão, ele que veio me empurrar, tem os lances aí, eu não coloquei a mão em ninguém. Mas fazer o que o juiz já estava mal intencionado e foi isso que aconteceu. Cleison, 2 coisas. Primeiro, você ficar fora do jogo da volta e o que é que o Corinthians tem que fazer para conseguir o título no estádio do Palmeiras. A gente viu que a estratégia do jogo foi uma estratégia até de certo ponto surpreendente do Palmeiras vindo para cima do Corinthians aqui. Difícil, cara, difícil. Fiquei bastante chateado por não poder estar em campo e na próxima partida poder ajudar. Mas time de guerreiro, a gente não tem nenhuma estrela, não vai ser eu que vou fazer a diferença. É um grupo muito forte, aquele que entrar vai dar conta do recado. A gente perdeu as 2 primeiras partidas também, nas quartas e na semifinal. Acho que lance besta ali, não tinha necessidade dele me expulsar. Até se analisar as imagens, eu fico puto depois que eu dou um empurrão no rosto, é claro. Mas eu não coloco a mão em ninguém, então acho que está bem claro. Você acha que isso porque aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado? Você acha que ele veio já com isso na cabeça? Veio. Foi covarde, eu não vi ele. Tomo um empurrão no rosto e aí eu fico puto, claro, mas também não tinha necessidade pro juiz expulsar, cara. Foi uma confusão generalizada ali, ele, como eu disse ali antes, ele veio mal intencionado, já estava me ameaçando dentro de campo. E ele só aproveitou a oportunidade. Olha, declarações fortes do Cleison, hein? O juiz está ameaçando. Já a gente fala, Paulo Lima, porque André Sanches, presidente do Corinthians, está falando ao vivo. Vamos para lá, para a Arena Corinthians. Falar de arbitragem, eu acho que teve pouco bola rolando. 51 minutos de bola rolando é muito pouco. Agora não temos nada a reclamar não, perdemos. O Palmeiras foi feliz numa bola, fez o gol e temos que juntar todo mundo, trabalhar essa semana toda. Um dia menos de descanso nesse jogo, também pesa bastante, mas não temos o que reclamar não. Presidente, perde mais o Corinthians ou mais o Palmeiras? Sai o Felipe Melo de um lado e sai o Cleison do outro. Não, perde o futebol brasileiro, né? É uma final para estar todo mundo junto, mas faz parte. Os dois vão ficar fora da final, vamos ver quem os treinadores vão pôr. A história dos finalizadores, presidente. Infelizmente é uma tristeza. Sou contra isso, a torcida sabe disso, isso é péssimo. Vai vir multa, vem perca de mando, mas vou fazer o quê? Como é que eles entram com o sinalizador? Tem que perguntar para a polícia, né? Porque a gente é revistado quando a gente entra aqui. Tem que perguntar para a polícia, porque é inacreditável, mas infelizmente as pessoas tinham parado, agora voltaram novamente. Vamos conversar com eles e ver se isso aí acaba de uma vez. André, você tinha falado de um extracampo não tão amigável contra o São Paulo, né? Problema nos camarotes do estádio do Morumbi. Como é que foi o relacionamento hoje com o presidente Gagliotti aqui na Arena? Muito bom, excelente. Foram muito bem tratados, pode perguntar para eles, não tem problema, como o São Paulo também foi, não tem problema nenhum não. Todo mundo que vem aqui é bem tratado. Obrigado ao presidente André Sanches. Bom, André Sanches, presidente do Corinthians, falando após a derrota do Corinthians para o Palmeiras 1-0. Antes ouvimos o Cleison, aliás, declarações fortes. Ele disse que o árbitro do jogo, Leandro Bizio Marinho, o ameaçou durante todo o jogo. Desde que a partida começou, o árbitro estava ameaçando o jogador do Corinthians. A minha curiosidade, é lógico, a do Savoy, é saber do Cleison, qual foi a ameaça que o árbitro do jogo te fez, Cleison? Venha público dizer qual foi a ameaça que o árbitro do jogo te fez. Eu acho que esse é o momento que o Cleison tem que vir a público falar. Porque se ele diz ali que o árbitro estava ameaçando ele durante o tempo inteiro, que o árbitro estava mal intencionado, então qual foi a ameaça? O Cleison tem que dizer qual foi a ameaça. Vamos ouvir o Felipe Melo, ele está falando na Arena Corinthians, também foi expulso, assim como o Cleison, estava na confusão. Tem muito a ver com a confusão. Queria que você explicasse o que aconteceu lá, por favor. Bom, primeiro de tudo, eu tenho demonstrado ao longo, principalmente desse ano, né, a minha tranquilidade, o quanto tenho estado mais tranquilo dentro de campo, né? E, na verdade, quando acontece uma confusão dessa grandeza, num jogo como esse, o que eu fiz foi tirar o meu time, né? As imagens são bem claras. No momento eu tento tirar todo o meu time dali. E já nas primeiras imagens de eu tentando tirar meu time, algumas pessoas vêm por trás, né? Agredindo.
E nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians indo atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurra. E nesse meio tempo ele veio para cima de mim e me deu um soco. Ou seja, é óbvio que é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele. Mas eu acho que nós temos que exaltar a nossa vitória hoje, sabe? Nós jogamos contra um time que há um bom tempo nós vimos perdendo jogos em casa aqui também. Nós sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o Corinthians, que é um grande time, né? Então, eu acho que nós temos que exaltar essa vitória. Aconteceu, infelizmente. Deixo bem claro que o meu intuito realmente não era esse. Pelo contrário, eu fui realmente para tirar os meus jogadores, né? E acontece, infelizmente aconteceu, mas as imagens são claras, né? O importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Esse é o primeiro passo importante. Não ganhamos nada, nós vamos jogar contra um time muito forte dentro de casa depois. Haja visto que contra o Santos foi a mesma coisa, vencemos e depois perdemos em casa, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Vamos pensar agora no Allianz Lima e depois pensar no Corinthians novamente. Felipe, você teme por uma pegação no pé da arbitragem? Você teme por isso? Não, pelo contrário. Eu vi inclusive me mandar em no WhatsApp algumas coisas de juiz, que é corintiano, e eu conversei com ele antes. É um cara que me demonstrou uma personalidade muito grande, sabe, é muito consciente daquilo que faz, independente se torce para A ou B, o importante é o profissionalismo dentro de campo, né? Então, eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu, a gente não tem que ficar dando muita, aconteceu. O que eu quero passar realmente para vocês é que eu estou muito tranquilo, porque realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada, mas acontece, agora a gente tem que pensar no Allianz Lima e depois no Corinthians jogo de volta, porque realmente é apenas um primeiro passo. Melo, foi coincidência você e o Cleison serem expulsos por causa daquela confusão do ano passado? Não sei, depende do ponto de vista. Quando eu vi esse jogador correndo atrás do Dudu, é óbvio que eu dei uma volta realmente atrás dele para tentar tirar o Dudu. Então, quer dizer, pode ser uma coincidência ou não. Infelizmente aconteceu. Eu acho que isso aí estraga um pouco. Eu falei, inclusive, 10 minutos antes, teve uma jogada meio enroscada dentro da área. Eu falei com o Rodriguinho, falei, pô, não vamos deixar passar para esse nível não, porque daqui a pouco fora de campo também está do mesmo jeito. Infelizmente aconteceu, estou com a cabeça muito tranquila, que eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu sou expulso sem fazer nada. Felipe, depois do campeonato que você fez, como é que vai ser para você ficar de fora da decisão? Mas não existe esse negócio de, não sei, vamos ver o jurídico, né? É complicado ficar fora de uma decisão como essa, de um jogo como esse. Mas eu creio que quando eu estive dentro de campo, eu pude honrar a camisa do Palmeiras, né? Esse é o principal. Eu falei que quando eu cheguei aqui, que o Palmeiras colocava a comida dentro da minha casa, né? E depois de tudo que aconteceu, o carinho, o amor que eu sinto pelo Palmeiras aumenta a cada dia. Então o importante é que eu tive dentro de campo, pude ajudar os meus companheiros e a gente deu mais um passo, veja bem, mais um passo para um objetivo principal. Não ganhamos nada ainda. O Cleison, aliás, Felipe Melo, no popular, o Cleison é chatinho? Mas não é uma questão de ser chato. Eu já joguei contra jogadores já que fica o tempo todo xingando, faz parte dentro de campo, é cada um querendo buscar a vitória do seu time. E alguém, de repente, é um drible, é um xingamento. Dentro de campo não é que a gente fica falando por favor uma coisa ou outra, sabe? Então, ele defende as cores do time dele, eu defendo as cores do meu time e a gente tenta sempre fazer o melhor pro nosso time. Isso que é o importante. Beleza, gente. Nada, ele me expulsou e como eu estava seguro realmente que as imagens iam mostrar, eu vi inclusive uma imagem agora que estão querendo colocar que eu dei um soco. Eu não dei soco a ninguém, sabe? Eu dei uma volta, há um contato realmente quando eu dou a volta, porque eu vejo ele querendo bater no Dudu, né? Correr para trás do Dudu, né? De repente ele correu atrás do Dudu também para conversar com o Dudu, mas nesse momento é complicado. Então eu vejo tirar e quando eu me deparo com ele realmente tentando me dar alguns socos e foi um momento que eu segurei, porque ele é pequeno, então eu acabei segurando ele. Felipe, você falou que vai depender aí do jurídico, você acredita que possa jogar a final? Eu acredito agora que a gente vai se preparar bastante para fazer um bom jogo contra o Allianz Lima, porque nós temos 2 jogos em casa muito importantes na Libertadores. Se nós não vencemos em casa, nós temos que vencer fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é. Então a gente vai prestar no Allianz Lima, vamos deixar que Deus sabe tudo que faz. Eu glorifico muito o nome de Deus, porque realmente nós vencemos um jogo muito importante e demos um passo importante em busca de novos objetivos. Nada demais. Obrigado, gente. Tá aí, Felipe Melo, envolvido na confusão de hoje, acabou expulso junto com o Cleison, uma rixa que vem desde o ano passado. Ele não sabe se foi coincidência ou não. Ribeirão,
Valeu, Gudrian. Bom, é importante a gente ouvir os dois lados, né? Ouvimos o Cleison, que colocou muito da responsabilidade no árbitro pela expulsão dele. Disse que o árbitro, aliás, declarações fortes do Cleison, dizendo que o árbitro o provocou, o ameaçou desde o início do jogo. E agora o Felipe Melo, mal intencionado. Isso pode até complicar para o Cleison, hein? Essas declarações dele. O até por isso foi punido por causa disso. Então, exatamente, Savoia. Mas o que o Paulino até colocou há pouco aqui, se ele está dizendo que o árbitro estava mal intencionado, estava provocando desde o começo. Então, até para não se complicar num julgamento do STJD, diga o que aconteceu. Lógico. Porque aí seria já uma prova de que ele pode ter uma certa razão no que ele está dizendo. Savoia, já, quem está falando é o Dudu, que também estava no meio da bagunça toda. Rivais na disputa de um campeonato que não acontecia há tantos anos. E é o time deles defendendo a dele, a gente defendendo o nosso. Eu acho que o juiz fez o correto. Expulsou quem tinha que expulsar. A gente não viu ainda os lances, não sei se, no meu ver, acho que foi correto, fez as coisas certas. E quando o juiz vem e faz a coisa certa, a gente também. Acho que nem nós, nem o Corinthians, temos que reclamar dele pela partida que ele fez. Está de parabéns por ele ser um excelente árbitro. Dudu, a vantagem hoje é construída. Você acha que para o jogo da semana que vem, tira o rival da maneira que ele está acostumado a jogar? Isso pode mudar a proposta do jogo? Isso é bom para vocês? Acho que sim, né? Mas a gente sabe que é uma vantagem boa, mas nada ganha. A gente viu contra o Santos. A gente tem que batalhar, tem que lutar por esse título. Vai ser outro jogo muito difícil, mas a gente vai deixar para pensar na quarta-feira, porque terça-feira a gente tem um grande jogo contra o Aliança pela Libertadores. E o Palmeiras tem condições de jogar contra o Alianza Lima com a equipe completa? Digo porque a intensidade foi muito alta e a sequência é muito grande, né? É capaz de entrar uma equipe bastante mesclada. Vocês sentiram isso no vestiário? Estão cansados? Tá cansado todo mundo, nós temos elenco para isso, né? Se for ter que mudar, a gente vai entender. Mas acho que o time tem condição de jogar assim, a gente precisa fazer um resultado também, né? Para ver se a gente ganha uma folga aí na Libertadores, para depois a gente ter mais outro jogo ainda contra o Corinthians e depois contra o Boca, para a gente praticamente classificar. Na estratégia, a prioridade é a decisão do Campeonato Paulista, até porque Libertadores ainda é a segunda rodada de primeira fase. Cara, a gente prioriza sempre o próximo jogo. O próximo jogo é o mais importante pra gente. A gente sabe da importância que tem a final do Campeonato Paulista, abrir uma vantagem boa. A gente sabe que não tá nada ganho. E vamos ver o que o Roger, o que a comissão, a fisiologia tem pra falar pra gente do jogo de terça. Você jogaria os dois? Qual a visão de toda essa confusão que aconteceu ali antes do intervalo hoje? Acho que é normal de jogo, né? Acho que foi os dois times querendo defender a equipe deles. Eu acho que se exaltou um pouco. Acho que isso é feio, né? Pro futebol. Não é bonito, mas a gente sabe como é que é clássico, como é que é disputado. A gente espera que não possa voltar a acontecer isso de novo. O Felipe Melo disse agora que ele, quando participou da confusão, não foi nem para bater nada. Ele foi para tentar evitar que o Cleison chegasse a você. Ele considerou injusta a expulsão dele. Falou, talvez tenha pago pelo retrospecto. Você entendeu dessa forma também? Acho que eu não vi, né? Não vi direito, quando foi muita confusão. Não sei se ele agrediu, não sei, mas se ele falou, fico com ele. Às vezes a gente paga por aquilo que a gente fez, né? Que já fez. Então acho que se o juiz poderia ter controlado, eu acho, também um pouco o jogo para não ter sido expulso, mas ele fez o certo em expulsar cada um de um time. Tá aí, Dudu.